Paz do Senhor. Já já nós começaremos o nosso culto aqui. Divulgue, fale. Já já nós vamos começar em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, graças ao nosso Deus. Irmãos, vamos fazer uma oração para iniciar o nosso culto. Senhor Deus e Pai, nesta noite, diante de Ti, nós estamos novamente para cultuar o Teu nome. Aqui a palavra, Senhor, que a palavra vá de encontro àquilo que necessita. Nós não queremos ouvir aquilo que nós queremos ouvir, mas nós queremos ouvir aquilo que o Senhor precisa nos falar. Fala, Senhor, aos nossos corações, para que possamos entender a Tua vontade nas nossas vidas. Eu te peço e eu te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Tá para cantar ainda, mãe? Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Amém. Vamos louvar o hino de número 26. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírio são a glória de nosso Jesus, perpétua glória, pois Deus mesmo a iluminará e o Cordeiro com sua noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de beular, e das harpas a doce harmonia ao passar o jornal. Mesmo em dores que levem à morte, sê constante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel verás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da lei. Não almejas viver, ó amigo, nesta famosa Jerusalém. Obrigado, irmã Helena. Deus abençoe. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus,
capítulo 8, livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 1 ao 4, só esses 4 versículos. Mateus, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4. E diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Eu quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E disse-lhe então Jesus: Não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém? Senhor Deus, fale conosco nessa noite, aqueles que estão nas suas casas, nos seus lares. Eu não sei aonde essa palavra chegará, mas o Senhor sabe. Vai lá, Senhor, toca no coração daqueles que estão precisando ouvir esta mensagem. Eu te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, né? Irmãos, depois de uma semana um tanto turbulenta, pode ser, Fabiola, tudo bem? Uma semana um tanto tumultuada, mas graças a Deus estamos aqui, começando uma nova semana, e eu sei que o Senhor tem muita coisa para a nossa vida, né? Hoje de manhã eu participei ali na sede da Santa Ceia Drive-Thru, que ainda não tinha participado da minha vida, mas Deus tem mostrado coisas diferentes para nós, né? E o Senhor Deus me tocou a falar sobre esta passagem aqui. O texto começa dizendo que descendo ele do monte, seguia uma grande multidão. Para entendermos essa passagem aqui, eu queria só dizer aos irmãos que no capítulo 5 de Mateus, o Senhor Jesus havia subido ao monte para falar das bem-aventuranças. E no capítulo 8 é quando ele desce, e aí, nesta passagem aqui, nesta cura. Mas o Senhor Jesus sobe ao monte e começa a falar: bem-aventurado os pobres de espírito. Ele não só fala por que é bem-aventurado, mas fala aquele que é pobre de espírito, ele é bem-aventurado porque dele é o reino dos céus. Porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Depois que ele fala essas bem-aventuranças, ele fala: exultai e alegrai-vos, porque grande é o galardão. Grande é o galardão de quem? Dos bem-aventurados. E às vezes nós entendemos na nossa vida de forma diferente. Bem-aventurado é aquele que não sofre luta, aquele que não tem perseguição, aquele que não passa fome, aquele que não chora. Aquele, no nosso primeiro entendimento, são os bem-aventurados. Mas Jesus sobe ao monte e fala: não, bem-aventurados são os que passam por isso. E eles passam e têm a bem-aventurança, porque eles sofrem aqui, mas terão a recompensa do Senhor Jesus lá na frente. E ele fala que o galardão é para esses, é para aqueles que sofrem. Nós temos às vezes um entendimento errado: não, aquele lá vive tão bem financeiramente, a casa dele é tão maravilhosa, mas às vezes nós esquecemos que a grama do vizinho sempre é mais bonita, né? E quando nós vamos lá ver, não é não, ele vai olhar que a nossa é mais bonita, né? Na verdade, que parece que as outras coisas que nós não temos e nós não alcançamos são as melhores, mas não é não.
as pessoas também nos olham vendo que nós somos bem-aventurados no Senhor. Embora as lutas, as perseguições, as angústias, os sofrimentos nos cercam, nos permeiam todos os dias, mas o Senhor Jesus sempre tem nos bem-aventurado no nosso sofrimento. No finalzinho aqui da bem-aventurança, nessa primeira parte do capítulo 5, ele fala, olha, não se esqueça que vós sois o sal da terra. Então, se você é o sal da terra, você tem que ser diferente. E aquele que sofre, ele tem que ser diferente quando ele sofre no Senhor. Embora as lutas, as perseguições nos fazem ter marcas na vida, como Paulo fala, eu tenho marcas de Cristo, mas nós temos que aprender que essas marcas nos fazem ser diferentes. Então quer dizer que nós não erramos, nós não temos nenhum tipo de erro na nossa vida, não, nós temos, mas a diferença é que nós sabemos entender quando nós estamos errados e sabemos dobrar nossos joelhos e nos humilhar perante Deus e falar, eu sei que eu errei, eu sei que eu estou errado, me perdoe porque eu não farei mais. Esta é a diferença daqueles que estão no Senhor Jesus. Então ele fala, você é diferente, você não pode ser igual aos outros, e você também é a luz do mundo. E ninguém que é a luz do mundo, ou melhor, ninguém que pega uma vela, naquele tempo era candeia, e acende, coloca ela embaixo da cama. Não. Quando você acende uma vela, ou você acende uma candeia, como aqui a palavra diz, você coloca ela num lugar para iluminar. Como tem sido o nosso comportamento, como as pessoas têm visto a nossa luz, ela está escondida ou nós estamos num lugar onde as pessoas podem nos ver? Como tem sido? Porque quando nós temos uma vida diante de Deus, de iluminação, Deus mostra aos outros que nós somos perfeitamente abençoados por Deus. Nós estamos vivendo um momento de extrema dificuldades no país, em todas as áreas, financeira, as igrejas fechadas, muitas indústrias fechando, muito comércio que eu não sei nem se vão reabrir as portas no futuro, e a gente pensa assim, não tem saída, estão num momento difícil, não é? Aparentemente é isso, mas eu vou contar a vocês um testemunho aqui dessa igreja, desta semana. Nós temos um irmão aqui, que eu não vou citar o nome dele, mas é um irmão que trabalha embarcado. Na semana passada, na quarta-feira, a empresa que ele trabalha o demitiu por telefone. Você está demitido. E o irmão ficou extremamente chateado. Pastor, no meio dessa pandemia, eu perdi o emprego, não posso nem sair para procurar, eu não sei o que eu faço. E eu disse a ele, olha, vem aqui na igreja, vamos orar, vamos conversar. Deus pode mudar esse quadro, né? E ele demorou, relutou, desde quarta-feira da semana retrasada, que ele foi demitido, mas quarta-feira agora, nós começamos nossa live, e de repente ele entrou com a esposa dele, sentou ali para me ajudar aqui na live. Aí veio, me ajudou a arrumar aqui a câmera, ligou, assistimos o culto, e ele foi embora. E quando foi na quinta-feira, uma empresa ligou ele e contratou ele por telefone, com 10 dias que tinha sido demitido. Foi mandado embora por telefone, foi readmitido por telefone e já está embarcando num navio hoje lá no Rio de Janeiro. Porque Deus é o Deus do impossível. Quando ninguém acha que há possibilidade, para Deus há. Para você pode não ter possibilidade, mas para Deus há. Não existe tempo difícil para aqueles que estão no Senhor. Nós temos aprendido na revista da Escola Dominical que a igreja é escolhida e nós somos predestinados e eleitos. A predestinação aqui é diferente, né, irmã Helena? Nós estivemos aprendendo. Não há aquela predestinação que uma vez escolhido, você está escolhido com a salvação garantida, não. Mas todos nós fomos escolhidos por Deus para irmos ao céu. Agora você tem o livre-arbítrio de não querer ir para o céu e Deus não vai te obrigar a ir. Mas você foi predestinado à salvação. Nenhum de nós fomos feitos para não irmos ao céu. O Senhor nos fez para irmos ao céu, nos predestinou para esta bênção. O Senhor Deus fala isso. No capítulo 5, no capítulo 6, ele vem e fala assim, mas para algumas coisas ficarem bem na sua vida, você tem que aprender a servir ao Senhor de forma correta.
Por exemplo, no capítulo 6 ele vem e fala: olha, você quer receber uma bênção do Senhor Deus? Aprenda a orar. Não seja daqueles que vão para a rua e fica gritando repentinamente: ô Senhor, eu estou orando, me ouça. Não. Entra no seu quarto, fecha a porta, fale em oculto com Deus e não use palavras repetidas vezes, porque não é repetidas vezes que o Senhor vai te ouvir, Ele te ouve uma vez só. Fale com Ele. Mas se você não souber orar, eu vou te ensinar. E ele começa no capítulo 6: portanto orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E no capítulo 6 ele vem ensinando a você como se achegar a Deus e Ele ouvir o seu clamor. Nesta oração, os irmãos vão perceber que ele diz assim: ó, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se você não perdoa, você não vai ser perdoado. Mas Deus faz barganha? Não. Mas quando o nosso coração não está livre, vamos atingir as outras pessoas, porque nós estamos com o nosso coração travado. Nosso coração tem que estar aberto ao Senhor. Aqueles que têm algum problema dentro de si, tem que primeiro ser resolvido, para que depois você se dirija a Deus e Ele ouça o seu clamor e a sua oração. Então no capítulo 6 ele vem e fala isso. Mas quando entra no capítulo 7, ele fala: acautelai-vos. Irmãos, se nós hoje abrirmos o nosso celular, eu tenho caído nessa cilada. Se nós pegarmos o nosso celular e começarmos a olhar tudo que tem e formos entrando no que está escrito ali, nós vamos ficar loucos, porque as informações são diversas, são muitas, são rápidas e na maioria das vezes são mentirosas. Então há uma informação, mas ela vem tão bonita, ela vem tão completa, ela vem tão concreta, que a gente olha ali e fala assim: impossível alguém desmanchar essa verdade que acabou de ser dita. Mas quando você deixa o dia passar e você vai se acalmando, alguém começa a falar: não, calma, não é assim não. E as coisas vão mudando. E no capítulo 7, o Senhor Jesus vem e fala: acautelai-vos. Acautelai-vos, porque falsos profetas surgirão, que vêm às vezes vestidos de ovelhas, ou pessoas que vêm às vezes travestidas na nossa vida, ou no mundo governamental, ou num relacionamento. Esses dias eu e a Beth temos assistido filmes demais. E o que eu acho interessante é que quando chega no fim do filme, a gente se surpreende, porque a pessoa que matou era boazinha o filme inteiro. Eu falo: não, esse não era para ser. Mas é assim que funciona. O diabo, ele entra na sua vida sorrateiramente. Quando você percebe, você já foi engolido pelas mentiras, pelas artimanhas, pelas coisas fraudulentas, que ele é especialista nisso. E o Senhor Jesus vem no capítulo 7 e fala: cautelai-vos. Sabe por quê? Porque pelo fruto se conhece a árvore. Está aqui em Mateus capítulo 7: pelo fruto se conhece a árvore. Irmãos, eu falo para a Beth, nós estamos vivendo um momento muito bom. Embora muitas pessoas não saibam tirar proveito desse momento, mas eu tenho sentido que é o momento de todos nós começarmos a tirar proveito dele. São nesses dias ficando em casa que você descobre que você tem talento para fazer coisa, né? Lá em casa a Beth já fez tanta coisa que nem restaurante eu comia. Ontem teve vatapá. Agora o vatapá dela é feito com pão amanhecido, né? Eu não sabia não. Aí bate o liquidificador, mistura com isso com aquilo, é uma tarde inteira. E para mexer na panela é um negócio que... é peixe, é camarão, é torta de frango com milho, é não sei o quê. E a gente começa a ver mais os programas que passam na televisão, alguns pregadores, alguns doutrinadores, alguém que passa uma determinada doutrina e você vai aprendendo. E aí você descobre que certas pessoas chegam e falam assim: vou mudar a história da humanidade. Aí você fala: puxa, olha, é verdade, hein? Bem arrumadinho, fez a barba, cabelo bem penteado, esse cara ou essa mulher vai mudar a mesma história. Mas vai lá no verão passado e vê que fruto que deu essa pessoa. Vai lá olhar que fruto deu aquela árvore.
E você vai entender que mesmo hoje, o fruto que ela vai dar não vai ser diferente daquele. Porque a goiabeira do ano passado, esse ano não dará maçã, vai dar goiaba. E o pé de chuchu do ano passado, esse ano dará chuchu. Não adianta se pintar de macieira, porque vai dar chuchu. Não adianta. E nós temos que aprender a começar dentro de nós, a fazer uma faxina nessas coisas, começar a peneirar o que nosso ouvido ouve, porque se nós não ouvirmos, nós vamos cair tantas quantas vezes forem apresentado para nós determinadas coisas. Num desses filmes que eu assisti essa semana, apareceu uma professora e falou: nós já vamos começar a aula, mas sempre tem uns alunos que chegam atrasados, eu quero fazer uma experiência com vocês. Que cor que é isso aqui? E todo mundo olhou, era uma pasta que ela estava mostrando, verde. Bom, nós vamos combinar uma coisa, daqui a pouco, quando os atrasados chegarem, eu vou perguntar para vocês que cor é essa pasta, e vocês vão dizer que ela é. Tá bom? E ela continuou dando aula, e o atrasado foi chegando, sentou, e ela falou: por exemplo, olha como que é a nossa vida, essa pasta aqui, está bem clara que essa pasta, que cor que é mesmo? E a pessoa falou: vermelha. E a pasta era verde. Aí tem coisa errada, todo mundo está vendo que a pasta é verde. Por que ele respondeu vermelho? Para todos que estavam naquela sala. E que cor que é essa pasta? Todo mundo respondia: vermelha, é vermelha, é vermelha. E por último ela perguntou para aquele que chegou atrasado: e que cor que é essa pasta? Ele olhou e falou assim: é vermelha. E todos começaram a rir. Aí ele falou assim: não, é que todo mundo falou que era vermelha. Ela falou: é assim que nós vivemos. Quando alguém vem e fala para você tanta mentira, que você começa a olhar e falar: ah, essa mentira é verdadeira. E você está vendo que é mentira, mas você fala: é verdade, é verdade. Porque hoje nós não temos mais o olhar e falar: não, todo mundo disse que é vermelha, mas eu estou vendo verde. Você é sal da terra, você é luz do mundo, você não pode andar como os outros. Se todos os outros estão dizendo que aquilo é bom, você tem que dizer: para mim não é, eu sou diferente. O seu comportamento tem que ser diferente. Por isso que o Senhor Jesus vem aqui e fala: cuidado, pelo fruto você vai conhecer a árvore. Não é possível que nós, com comportamento cristão, vamos dar frutos diferenciados daquilo que o Senhor Deus nos mandou a dar. Para que fruto o Senhor Deus te escolheu? Para frutos bons. E de vez em quando vem uma facada na sua casa para dar uma melhorada. Sabe por quê? Porque aqui quem já viveu na roça ou já viveu na agricultura sabe que toda vez que a árvore der fruto, você é obrigado a ir lá e cortar uns galhos secos, dar uma melhorada, para o ano que vem ela dá mais fruto ainda. Então quando vier uma poda na sua casa, saiba que é o Senhor melhorando a sua árvore, para o ano que vem ela está melhor ainda no fruto que ela vai dar. Mas no capítulo 8, o Senhor Jesus desce do monte, e o capítulo 8 vem dizendo assim: e descendo do monte, seguia a Jesus uma grande multidão, e eis que veio um leproso. E aqui eu quero falar a mensagem desta noite. A gente sempre ouve falar na Bíblia do leproso. O leproso ele era excluído da sociedade, ele não podia ficar na sociedade, ele era colocado para fora da cidade, e ele só voltaria depois que ele comprovasse a cura. Mesmo assim ele tinha que se apresentar ao sacerdote, que era o que constatava se ele havia sido curado, e ele ficava mais 7 dias esperando, e depois ele era reintegrado à cidade e à sociedade. Por que o leproso passava por isso? A primeira coisa que acontecia com a pessoa que adquiria a lepra é que ele perdia a força dos músculos inervados, e por esses nervos afetados, principalmente os olhos, nos olhos, braço e pernas. Era o primeiro lugar aonde a lepra iria atacar aquele que era cometido de uma lepra. Ele perdia a capacidade de suar, ele não suava mais. A pele se tornava ressecada. E aí ele perdia a sensibilidade e começava a ter dormência. Por exemplo, se esse dedo aqui
começasse a apodrecer, ele perdia o dedo e não via e não sentia. Se ele fosse mexer num fogo, ele se queimava e não sentia que estava se queimando, porque ele perdia a sensibilidade. Aí, esse leproso aparece e o Senhor Jesus se lembra que lá em 1 Coríntios, capítulo 11, fala assim: por isso que há entre vós muitos que dormem. Quando o crente começa a ter alguma dificuldade, que ela precisa começar a se dobrar diante de Jesus, é como a lepra antiga, ela começa a perder, esse crente, essa pessoa, esse religioso, começa a perder a sensibilidade ao Senhor. A primeira coisa, olha, teve um período que a igreja não podia ter culto normal, então esse período eu vou ficar na minha casa. Muitos eu entendo, viu? Muitos têm comorbidade, muitos têm doença, muitos são idosos, e a gente entende, não é desses que eu estou falando. São daqueles que aproveitam esse momento para viver com insensibilidade, já não são mais sensíveis às coisas do Senhor. Esses já perderam a sensibilidade. Aí ele passa a ter lesão, ferida nos pés, mas a palavra do Senhor fala no Salmo 119, versículo 105, que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos são a tua palavra, Senhor. Se nós não estamos doentes, se nós estamos bem diante do Senhor, nós não perdemos a sensibilidade, nossos pés não se tornam com feridas e os nossos olhos continuam enxergando as coisas de Deus, ainda que com restrição, ainda que com dificuldades, mas nós continuamos marchando, porque aquele que pôs a mão no arado não pode mais parar diante do Senhor. Até o mundo sabe que a água parada dá dengue. Você não pode parar, você tem que fazer alguma coisa o tempo todo, e eu já falei isso aqui na igreja, que o único órgão do ser humano que não morre de câncer é o coração, porque ele não pode descansar. O coração trabalha desde o dia que você nasce até o dia que você morre, ele não para um minuto, ainda que o seu estômago coma, aí ele faça a digestão, e a hora que você for dormir ele vai descansar, o coração não descansa. Ainda com os seus olhos que ficaram o dia inteiro na frente de um computador, na frente de uma máquina, na frente de uma roupa, na frente de uma cozinha, à noite ele fecha e descansa, o coração não descansa. Quem está no Senhor e não quer adquirir doença, não pare, faça alguma coisa dia e noite sem parar, porque o Senhor quer cuidar de você e não quer que você se adoeça. Também dá lesão nos olhos e pode causar cegueira. É por isso que lá em Jó 42 e versículo 5 ele fala assim: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Quando você está com Cristo, você não tem esse tipo de doença que vai te cegar diante do Senhor, porque se você ouvia falar do Senhor, hoje você vê o Senhor continuamente, você não deixa de ver os grandes milagres e as bênçãos que Ele faz, ainda que parece que não vai ter milagre, mas vai ter. Eu e a irmã Evanilde sabemos os milagres que acontecem nessa igreja, no momento que muita gente não tem dinheiro, tem dificuldade, e a igreja não fica ligando para ninguém, cobrando nada, porque isso aí é uma coisa muito pessoal. A igreja vai sobreviver, ela é cuidada por Deus, e vem pessoas e ofertam, e a gente fala: Senhor, que bênção, que bênção, é só o Senhor para fazer milagres assim. Mas Senhor, graças a Deus que essa pessoa abençoou, né, deu oferta, e aquela que não deu, amém, aquela que não deu, Deus fez essa daqui dar, para que aquela lá seja ajudada. Todos aqui somos importantes diante de Deus, ninguém é menos que ninguém na casa de Deus. Deus ama a todos de forma igual, Ele não faz acepção. E por último, daquilo que a doença dá, ela paralisa os braços e as pernas. E quando a doença paralisa braços e perna, a gente pensa assim: não, agora não tem mais jeito, né? Paralisou tudo. É uma doença que lá na época de Cristo nem cura tinha, a não ser um milagre. Mas acontece que se você for para Ezequiel capítulo 37, você vai ouvir falar lá do vale de ossos secos, que já não tinha mais nem pele, nem nervo, nem tinha nada, mas para Deus não há impossível. Quando as suas pernas e os seus braços pararem, o Senhor pode fazer funcionar de novo. O Senhor olha para aquele homem, capítulo 8, começo, e veio um leproso e o adorou.
Não sei se você está sentindo algum desses sintomas aqui que aquela doença dava. Você está sentindo sonolência? Você perdeu a sensibilidade? As suas pernas já não têm mais tido vontade de vir para a igreja? Como é que está a sua vida diante do Senhor Jesus? Como é que você está? Não precisa me responder, eu não sei nem onde você está. Qual é a doença que tem atingido a sua vida de cristão? Eu não vou falar que você está com hanseníase ou que você está com lepra, mas a Bíblia diz que esse homem com essa doença veio e o adorou. Hoje o Senhor Deus está falando a mesma coisa para você. Venha e adore, porque a sua vida será mudada. Por que será mudada? Porque o Senhor Jesus, quando desce do monte, falando das bem-aventuranças, falando que tudo aquilo que é bem-aventurado para aqueles que o adoram, chega um homem e o adora primeiro e fala assim para ele: Senhor Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E a resposta do Senhor Jesus para aquele homem, no versículo 13 é assim: e Jesus, estendendo a mão, tocou sobre ele e disse: eu quero ser curado agora. Saiba onde você estiver, saiba nós aqui que estamos, não importa qual é o seu problema e a sua dificuldade, a resposta para Jesus, para você nessa noite: eu quero que você saia deste problema, eu quero. Ele está te tocando nessa noite falando: eu quero, seja curado, não terá mais nenhuma dificuldade na sua vida. E ele toca e aquela pessoa é curada. E ele diz: agora vai, não conte a ninguém. Sabe por quê? Porque lá nas bem-aventuranças ele fala assim: olha, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e fale com Deus em oculto. Então não fale para ninguém que você foi curado, mas agradeça somente ao sacerdote para que ele faça essa vistoria em você e te reintegre à sociedade. Nesta noite eu quero te dizer: basta você ter o toque do Senhor Jesus, que ele já te tocou. Se ajoelhe diante do sacerdote, que é o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, e ele estará te reintegrando de novo no céu, aonde você morará eternamente, sem nem mais uma doença na sua vida, seja ela qual for. A gente pensa que doença é só a física, não é não. Você pode ter doenças espirituais, você pode ter doença familiar, você pode ter doença financeira, você pode ter doença com o filho, você pode ter com o pai, com a mãe, com o irmão, com um parente, com um sobrinho, não interessa com quem é. O Senhor Jesus está te dizendo nessa noite: apenas peça, porque eu quero que você seja curado. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou conosco nessa noite. Quando ele me tocou a falar essa palavra, eu tenho certeza que pessoas foram alcançadas e entenderem que o Senhor Jesus, quando ele desce daquele lugar, ele não pode modificar aquilo que ele falou. Ele vem há 3 capítulos falando daquilo que nós devemos fazer, daquilo que ele é para nós, e que ele não nos desampara. Jamais ele desamparará aqueles que dependem dele, que precisam dele. Quantas vezes nós temos dificuldades tremendas. Nós tínhamos uma congregação aí que, depois de muita dificuldade, pedindo para uma igreja e outra, nós conseguimos 22 cadeiras para a igreja. E ainda estávamos felizes, porque 22 cadeiras tá bom, amém, né? Mas essa semana alguém nos ligou e falou: o senhor não quer umas cadeiras não? A cadeira que nós tínhamos lá, essas cadeiras de plástico mais simples aí. E eu fui lá olhar as cadeiras, eram 70 cadeiras de madeira, bonitas, todas aquelas que ergue aqui o assento. E eu falei: rapaz, que benção, né? Mas acontece que quando eu saí de lá, eu fiquei pensando: Senhor, daqui de onde eu ganhei essas cadeiras até onde eu vou levar nessa igreja, são mais de 40 quilômetros, quanto vai custar esse frete? Às vezes, né, tem um ditado lá em São Paulo que fala: às vezes o molho só é mais caro que o peixe, né? E eu falei: Senhor, entra nesse negócio aí, porque eu preciso levar essas cadeiras lá para o Tucunduba. Não dá para levar em carro, tem que ser caminhão, não pode ser caminhonete. E eu orando, eu vim para a igreja, falei com a irmã Evanilde, nós falamos com o pastor Abraão, e ele foi lá no senhor que eu tinha já perguntado para ele, ele pediu um valor, e nós falamos: não, se fosse tal valor a gente faria, porque era bom. E ele falou: vou tentar lá nesse homem, ver se ele baixa esse valor do caminhão. E quando ele chegou lá, o homem falou para ele: não, eu não baixo nem um centavo, não, é longe. E quando ele estava saindo do caminhão triste, o Senhor falou para ele: olha esse caminhão que está passando aí, para esse caminhão, para esse caminhão. E ele foi atrás do caminhão, pediu para o caminhão parar.
E nós já tínhamos um valor na nossa mente, se for esse valor dá para ir. E ele falou assim, olha, eu preciso pegar umas cadeiras lá em Fortaleza e levar lá no caminho de Canindé, numa igreja lá. Quanto o senhor cobra? Aí o rapaz falou assim, mas para que essas cadeiras? Ah, é para uma igreja. Ah, se é para uma igreja eu faço por X, que era exatamente o valor que nós tínhamos falado. Eu sou pastor também, o caminhão é meu, eu vou buscar agora essas cadeiras. E pegou a cadeira, levou lá na igreja do Tucunduba, e hoje eu recebi as fotos depois de limpinha. Precisa ver como ficou bonita a igreja, hein? A igreja que tinha 20 cadeiras agora tem 70 mais 20, porque as 20 ficaram lá. O Senhor cuida daqueles que Ele ama, e quem que Ele não ama? Ele ama a todos. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos ama, Ele ama a todos sem exceção. Não existe ninguém que Ele não ama, Ele ama a todos. Nós que às vezes deixamos de amar a Jesus, mas Ele não nos deixa de amar. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Deus continue abençoando. Nós continuaremos assim até que a lei nos autorize a abrir a porta do templo. Essa semana o pastor Júlio teve uma reunião com o prefeito. As notícias não são boas. Ainda vamos continuar nessa quarentena por um período. Segundo eles aí ainda existe o pico para vir. Mas eu sei que quem manda no pico não é o homem, é Deus. E Deus pode falar que não haverá pico e que a igreja será aberta o mês que vem, no nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe aqueles que entraram e nos ouviram, o pastor Pinheiro. Que Deus abençoe a cada um no nome de Jesus, viu? Vamos ficar em pé, fazer uma oração para terminar. Você que está na sua casa, curve sua cabeça. Se você não aceitou Jesus como seu Salvador, dobre a sua cabeça, coloque a mão no seu coração, que nós vamos orar por você. E eu tenho certeza que Deus vai resolver o seu problema e a sua dificuldade nesta noite. Amém? Senhor Deus, te agradecemos por esta noite, por essa palavra, por essa live. Ó Deus, muito obrigado. Guarda todos aqueles, Senhor, que estão ouvindo e que precisam de uma cura, de um milagre. O Senhor pode tirar, Senhor, tudo aquilo que vem atrapalhando a vida. Se há uma insensibilidade diante de Ti, que volte a ter sensibilidade. Ó Deus, que haja, Senhor, a abertura dos olhos para enxergar aquilo que o Senhor tem feito, mesmo nesse período que nós estamos passando, que o Senhor tem feito coisas diferentes na nossa vida. O Senhor tem abençoado a igreja, o Senhor tem dado coisas para nós. Ó Senhor, tem abençoado as nossas vidas. Ó Deus, obrigado por cada irmão que ainda aparece aqui na igreja, que ajuda, que contribui. Aqueles que não contribuem, obrigado, Senhor, porque nós temos podendo ajudar aqueles que não podem. Obrigado, Senhor, de coração pela igreja, pela Oraturi, pela Calcaia, pelo Ceará. Guarda-nos, Senhor, debaixo das tuas mãos. Aqueles que estão aí nas suas casas agora e precisam de um milagre, vai aí agora, Senhor, e faça um milagre. Coloque as tuas mãos, eu não sei qual é o problema, qual a necessidade, mas o Senhor sabe. Vai lá, Senhor, e toca neles agora. Seja qual for o pedido que fizeram a Ti agora, Senhor, vai lá e atenda, porque o Senhor conhece, o Senhor sabe e o Senhor responde. Eu coloco tudo, Senhor, diante de Ti, sabendo que o Senhor ouve e responde as nossas orações, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você. Que o amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, e todos digam amém. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus.